E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma. Estou fazendo algumas lives na Roxinha, por volta das 19 horas. Caso queiram me acompanhar é só clicar no link na descrição. Bora pro vídeo. Após 2 dias de espera no acampamento, Relâmpago finalmente recebeu ordem para agir. A voz de Sylvie passou pelo símbolo do boato em sua mão. Margie mudou todas as pessoas para o local. Agora você pode ir para a batalha. Os soldados do Down Kingdom esvaziaram suas tendas e fizeram as malas. Eles começam a se preparar para a batalha. Espero que você possa alcançá-los. Não se preocupe, estaremos aí em breve. Com essas palavras, a garota se virou e acenou para Meg e Beija-Flor. Vamos, é hora de ir. Nos últimos 2 dias, ela tem voado no céu para verificar o mapa do Cloud Staircase e ver a área. O plano de Sua Majestade era simples. As 6 bruxas foram divididas em 2 equipes. Uma equipe era responsável pelo transporte e logística e, portanto, dependia muito de Margie e de sua arca mágica para realizar sua tarefa. Sylvia e Lily também estavam neste grupo. Sylvia poderia detectar inimigos à distância para que eles pudessem tomar a iniciativa no campo de batalha, e Lily poderia prevenir a praga demoníaca da igreja se a igreja se desesperasse e espalhasse a infecção para matar os soldados do Reino da Aurora que invadiram a velha cidade santa. A segunda equipe foi o coração dessa operação militar. Beija-Flor estava em uma cesta de bombas e segurava fios conectados de cada lado dela. Ela fez com que seu poder mágico circulasse continuamente por toda a estrutura de ferro, que Roland chamou de Evento Leste. Logo o peso desse container de bombas e das bombas que eles carregavam foi reduzido em 99%, para que Meg pudesse levantá-los. A garota de cabelos brancos se transformou em uma grande besta e se curvou sobre uma cesta de bombas. Relâmpago agarrou as correias e cordas, amarrando o Vento Leste a Meg. Relâmpago colocou os óculos e disse animada: a pista está desobstruída e você já pode decolar. Repito, já pode decolar. Beija-Flor suspirou. Elas estão começando de novo. Como a habilidade de Beija-Flor não afetava os seres vivos, Meg realmente carregou a bruxa e o Vento Leste, que agora era tão leve quanto a bruxa. Contanto que o Beija-Flor seja capaz de manter o efeito de perda de peso, Meg será capaz de desferir golpes precisos por um longo tempo. Roland usou um balão de hidrogênio para atacar a cidade real e obteve um sucesso notável. Com base nos relatórios do pós-guerra sobre esse ataque, ele fez várias melhorias. O papel de Meg nesta missão era substituir o balão, pois ela poderia voar mais rápido e se mover com muito mais agilidade. Mais importante, ela poderia afundar bruscamente antes de lançar as bombas, o que significava que Relâmpago não precisava mais reavaliar a direção, e ela poderia se concentrar calmamente na detecção e navegação do inimigo. Limitado por seus poderes mágicos, o Beija-Flor foi incapaz de manter os efeitos de perda de peso do Vento Leste durante o dia. Embora sua força tenha aumentado muito desde que ela começou a carregar os canhões, ela só conseguiu acender essas bombas pesadas por meio-dia no máximo. Afinal, na maioria das vezes, ogivas e munições eram transportadas separadamente. Felizmente, o exército do Reino da Aurora não estava longe. Meio-dia é o suficiente. Meg, agora na forma de uma besta voadora gigante, bateu suas asas poderosas e decolou, lançando uma enorme sombra no chão. As tendas no acampamento começaram a tremer devido ao fluxo de ar como uma tempestade levantado por suas asas. Ela fez um curso e correu para o Monte Hermes. 1 hora depois, 3 bruxas estavam nos céus da velha cidade santa e facilmente avistaram seu alvo, um exército de mais de 10.000 homens. Visto de cima, esse exército parecia um único riacho fora da cidade, mas dentro dele os soldados se moviam separadamente. Parecia que essas formigas multicoloridas avançavam lentamente roendo o território da velha cidade santa. Relâmpago não gostou nada da igreja, e a menina não se arrependeu de sofrer com esse saque. No entanto, ela também sabia que inúmeras pessoas na cidade eram inocentes, especialmente aqueles órfãos que eram trazidos para o mosteiro pela igreja. Pareceu-lhe que não deviam ser enterrados aqui, juntamente com a velha cidade santa. A menina respirou fundo e continuou a subir até sentir dificuldade para respirar. Ela abriu os braços para os lados e começou a descer no meio do fluxo de pessoas, movendo-se na direção oposta ao movimento do exército do Reino do Amanhecer. A partir dessa descida abrupta, pareceu-lhe que todos os seus órgãos internos foram espremidos. Era uma sensação desagradável, mas ela ainda estava maravilhada com a alta velocidade. Ela não olhou para trás, mas tinha certeza de que Meg precisava segui-la com cuidado. Depois de passar todos esses anos juntos, eles podiam se entender sem palavras. Pessoas e coisas na Terra rapidamente se tornaram mais claras, e alguns dos cavaleiros, aparentemente, também notaram uma sombra caindo do céu. Ela podia até ver o medo em seus rostos. Quando a garota e a fera voaram para o meio do fluxo de pessoas, Lightning de repente voou, gritando: "A hora é essa!"
Largue as bombas! O colibri, que ficou com as bombas, puxou imediatamente a alavanca. Houve um clique e duas bombas, cada uma tão pesada quanto o rouxinol, escaparam do bombardeiro e, por impulso, começaram a cair na multidão. Saindo do vento leste, as bombas instantaneamente recuperaram seu peso enquanto mantinham alta velocidade. Essa mudança deu a eles um grande impulso. Enquanto cortavam o ar, faziam um som semelhante a um estranho assobio ou uivo causado por uma rajada de vento em uma caverna. As pessoas na terra levantaram suas cabeças para contemplar esta cena incrível. Naquele momento, os aristocratas do Reino do Amanhecer ficaram aliviados. Eles pensaram que essas duas coisas caindo do céu não eram nada comparadas a um grande monstro voador. Na opinião deles, embora essas coisas caindo de tal altura pudessem esmagar qualquer coisa que acertassem, elas poderiam, no máximo, matar 3 ou 4 infelizes. Os aristocratas acreditavam que tais perdas não seriam um problema para seu grande exército. Ouvindo o chamado de Apen para enviar uma expedição para o oeste, altos aristocratas como os duques e aristocratas juniores como os novos cavaleiros rapidamente treinaram seus cavalos e recrutaram servos de boa vontade. Muitas pessoas se juntaram a esta expedição, na esperança de conseguir parte do saque da igreja, que já estava à beira do colapso. Com um exército de mais de 10.000 pessoas, os aristocratas seriam completamente indiferentes se alguns caras ou mesmo 30, 40 pessoas fossem mortas pelo que caiu do céu. Com isso em mente, eles acreditavam firmemente que até o monstro pousar, eles não precisariam se preocupar muito. Um momento depois, no meio do fluxo de pessoas, 2 coágulos escarlates de chamas irromperam. As pessoas nas zonas de aterrissagem de bombas transformaram-se instantaneamente em cinzas. O ar aquecido se espalhou rapidamente, espalhando uma explosão violenta e quente. Todos aqueles que o conheceram se sentiram como se estivessem batendo em uma parede de aço e sendo feitos em pedaços. Devido à vantagem do terreno, as bombas causaram danos a uma grande área. Um aristocrata se perguntou: será que isso é um castigo divino? Antes que os aristocratas do Down Kingdom se recuperassem do choque, Relâmpago já havia subido ao seu ponto mais alto, pronto para um segundo turno. Eastwind, lance o segundo ataque. Meg imediatamente dobrou suas asas e começou a seguir a menina, caindo do céu com um uivo alto. Eles carregaram 4 bombas nas laterais do bombardeiro para realizar 4 bombardeios ou lançar 8 bombas de uma vez. O exército do Reino da Aurora caiu. Para aqueles que ainda estavam vivos, essas explosões foram mais como uma retribuição divina descendo do céu. Os lugares atingidos pelo trovão de Deus foram queimados e cobertos de cadáveres. Nem os servos desprotegidos, nem os cavaleiros de armadura completa podiam escapar dessa chama violenta e infernal. Essa catástrofe aparentemente interminável os levou ao desespero, e explosões ensurdecedoras e os gritos dos gravemente feridos suprimiram seu espírito. Tal curso de batalha estava além de sua compreensão. Com isso em mente, eles decidiram fugir. Vendo como os aristocratas, que proibiam estritamente seus servos de fugir, voltaram eles próprios os cavalos para fugir do campo de batalha, o exército inteiro rapidamente mergulhou no caos. Mais e mais pessoas se juntaram aos cavaleiros correndo, e o fluxo de pessoas começou a se mover novamente, mas desta vez estava indo na direção oposta. Pessoas de fora da cidade, que a princípio marchavam de maneira ordeira, agora pararam de entrar na cidade e começaram a fugir em desordem. Naquele momento, um pesadelo começou para o exército do Reino de Amanhecer. Quando chegaram à estrada principal, os soldados do primeiro exército, escondidos nos campos de um lado da estrada, calmamente começaram a puxar o gatilho. Este foi um ataque de flanco típico. Os aristocratas em pânico simplesmente queriam deixar este lugar perigoso o mais rápido possível e se esqueceram completamente de vigiar o inimigo e proteger seus flancos. 5 esquadrões da guarnição da região norte se alinhavam na estrada e dispararam rifles de ferrolho e metralhadoras pesadas contra os soldados do Reino da Aurora. Como seus alvos estavam a 300 metros, eles nem precisaram pensar na precisão. Eles apenas continuaram atirando, tentando disparar todas as balas o mais rápido possível. Antes mesmo do nascer do sol, as tropas da Eagle Face desapareceram nos campos, onde o trigo atingiu os soldados até a cintura. Com a ajuda de Sylvia, eles conseguiram se esconder aqui, sem serem notados pelos batedores inimigos, e permaneceram atentos aos movimentos do inimigo. No momento em que o primeiro tiro foi disparado, os aristocratas do Reino de Dawn ficaram profundamente impressionados ao se verem emboscados por forças inimigas escondidas nos campos. Se isso acontecesse enquanto caminhavam em direção à cidade, eles agrupariam suas forças para resistir. No entanto, a situação agora está completamente fora de controle. Os soldados do Reino de Dawn fugiram apressadamente, salvando vidas e querendo crescer mais pernas para correr o mais longe possível das balas mais rápido. Os aristocratas enviaram seus cavalos para a multidão, pisoteando seus próprios súditos. A estrada larga se tornou um beco sem saída.
Perto da noite, Eagle-Face entrou em uma tenda temporária, onde uma reunião estava marcada. Ele cumprimentou Edith e entregou-lhe um relatório. O campo de batalha está praticamente vazio. Aqui estão os relatórios de cada esquadrão, resumi-os brevemente. Obrigado pelo seu trabalho árduo. A Pérola da Região Norte pegou o relatório e deu uma rápida olhada nele. Como esperado, as perdas do primeiro exército foram nulas. Quanto ao exército do Reino do Alvorecer, mais de 1000 pessoas foram encontradas mortas e cerca de 600 ficaram feridas. Estima-se que esta luta reduziu o número de soldados do Alvorecer em 20%. A maioria deles foi morta nos bombardeios e na debandada. Canhões e balas aumentaram muitos tumultos, mas mataram poucos. Você encontrou o rei do Alvorecer, Apen Moia? Eagle-Face balançou a cabeça. Nós examinamos todos os cadáveres e não encontrou ninguém que se parecesse com ele. Durante o interrogatório, um prisioneiro disse que viu Apen e seus cavaleiros fugindo do campo de batalha. Segundo ele, Apen e seu povo trocaram de roupa e não tinham bandeira ou coisas com o brasão da família real consigo, e todos os outros que quiseram se juntar a eles e fugir foram impedidos pelos cavaleiros do rei. No entanto, o palestrante também admitiu que não tinha certeza do que viu, pois viu tudo de longe, e naquela época o exército do Alvorecer estava se afogando no caos. Edith perguntou, onde está este prisioneiro? Eagle-Face respondeu, na velha cidade santa. Edith deu de ombros. Bem, sim. É por isso que Apen sobreviveu aos ataques aéreos lançados por Meg e Hummingbird, e ele teve tempo suficiente para resolver a situação e escolher a direção certa para escapar. Devo dizer que ele é bastante sábio, pois se esqueceu de sua dignidade e agiu decididamente, querendo se esconder. Eagle-Face disse com raiva, droga, perdemos um peixe grande. Se eu preparar um grupo para perseguir, ela interrompeu. Não, é inútil. Em uma planície tão vasta, não será fácil alcançá-lo se você não souber de antemão a rota de seu movimento. Só tivemos sucesso em nossa emboscada na estrada principal porque aproveitamos sua retirada e a mentalidade de rebanho. Se eles tivessem decidido fugir para os campos de trigo do outro lado da estrada, não teríamos alcançado uma vitória tão fácil. É difícil de explicar. Você só precisa saber que o medo é contagioso, e quando o povo do Reino do Alvorecer perceber o quão poderoso nós somos, eles não menosprezarão os avisos de Sua Majestade. A Pérola da Região Norte parou. Apen Moia não será fácil. Eagle-Face perguntou. Então, o que devemos fazer a seguir? Tomar diretamente a antiga cidade sagrada? Edith rejeitou esta oferta sem hesitação. Não, isso é impossível. 500 pessoas não serão suficientes para completar esta tarefa. Vamos esperar. A senhorita Meg foi buscar a pessoa principal para esta tarefa. Com sua ajuda, podemos capturar esta cidade facilmente. Quando Isabela viu a cidade novamente, ela foi tomada pela emoção. De repente, em apenas um ano, a igreja, que era a única esperança da humanidade para a vitória sobre os demônios, tornou-se um obstáculo para o sucesso da raça humana na batalha da vontade divina. Meg pousou em um acampamento fora da cidade. Isabela morou aqui por muito tempo, mas não era apegada sentimentalmente à igreja. Os ensinamentos de sua santidade Oebrien continuaram a soar em seus ouvidos e a lembraram de que o resultado era sempre mais importante do que o processo. Ela estava confiante de que se a humanidade não pudesse derrotar os demônios, todos os seus esforços não teriam sentido. Ela seguiu as instruções de Oebrien por toda a vida e escolheu apoiar Zero em vez do arcebispo Maine, já que o devorador de almas parecia ser uma opção mais confiável para garantir a vitória sobre os demônios. Depois que Zero perdeu para Roland Wimbledon, Isabela escolheu servir ao rei. Mesmo agora, se ela puder encontrar outro líder mais poderoso do que Roland, ela ousará servi-lo sem hesitação. Um soldado que estava esperando por eles instantaneamente se aproximou. Lady Edith está esperando por você na tenda. Por favor, venha comigo. Roland pediu a Meg para trazer a bruxa de gelo com Isabela para a velha cidade santa e disse diretamente a Isabela que ela estava durante sua reprovação deve agir sob a supervisão de outra bruxa. Ela aceitou de bom grado essa condição. Para ela, esse apelo já era bastante inesperado. Ela não precisava usar o medalhão da retribuição divina ou as algemas em seus braços e pernas. Até suas roupas eram novas. Entrando na tenda, ela viu uma mulher em pé à mesa com um sorriso no rosto. Sou Edith Kant, membro do Ministério da Defesa e comandante interino da campanha da Cidade Santa. Isabela pensou uma mulher simples, mas muito bonita. Depois disse, e eu pensei que primeiro você assumiria o controle do Planalto de Hermes e depois a antiga Cidade Santa. Edith explicou a situação em detalhes. Este era o plano original, mas o exército do Reino do Alvorecer estava se movendo mais rápido do que esperávamos. A ordem de Sua Majestade diz que é necessário garantir a segurança dos mosteiros, o que não será um problema. O verdadeiro problema é como organizar a evacuação dos órfãos dos mosteiros.
se bem me lembro, todos foram criados pela igreja. Receio que, se tivermos de usar a força contra eles, isso interfira em nosso plano. Acho que você pode ter uma solução para este problema. Afinal, Sua Majestade confiou a você esta tarefa antes mesmo da expedição. Senhorita Relâmpago examinou todos os 3 monastérios principais e encontrou um grande problema. Os órfãos parecem ser organizados por alguém e determinados a defender suas casas até a morte. Esta é uma das razões pelas quais adiamos a ação. Todos os meus soldados saíram ilesos durante a batalha contra o exército do Reino do Alvorecer. Não quero ver nenhuma vítima na cidade, disse Edith, cruzando os braços sobre o peito. Isabela pensou por um momento. Alguém organizou órfãos? Depois disse: deixe-me entrar e falar com elas. Vendo Isabela, Margie subitamente se ergueu e inconscientemente colocou a mão direita no peito. Lady Isabela. Isabela disse, sem demonstrar nenhuma emoção no rosto: eu te disse muitas vezes que não há mais necessidade de usar esta saudação. Basta me chamar pelo nome. Não somos mais bruxas purificadas. Margie acenou com a cabeça apressadamente. Sim, minha senhora. Isabela suspirou secretamente. Sua Majestade restringiu seus movimentos, mas não restringiu Margie e Vanilla. Essas ex-bruxas purificadas ainda mantinham seus velhos hábitos do mosteiro e ocasionalmente a visitavam no prédio das relações exteriores para falar sobre coisas interessantes que haviam descoberto na Associação de Cooperação de Bruxas. Felizmente, Agatha não se importou. Ela apontou para a cidade, que não ficava longe. Leve-nos para a cidade. Margie convocou a arca mágica e se virou para olhar para Edith, que estava se aproximando delas. O primeiro exército não vem conosco? Isabela respondeu, e eles não entrarão na velha cidade santa até você certifique-se de que é seguro. A arca afundou rapidamente no chão, e o chão acima de suas cabeças se transformou em um teto transparente. Através dele, eles viram um raio, que subiu ao céu e mostrou-lhes o caminho. A arca mágica se infiltrou silenciosamente no monastério externo, o monastério da Zona Oeste. Como o Relâmpago disse, não havia ninguém no enorme pátio, apenas 2 meninas magras. Eles pararam na entrada com lanças nas mãos que eram muito mais altas do que eles. Estamos aqui, suba, disse Isabela. A arca rapidamente saltou do chão, causando pânico nos guardas. Em seus olhos, essas 2 mulheres apareceram do nada. Um apito agudo foi ouvido imediatamente. Todas as janelas fechadas se abriram uma a uma, e uma dúzia de freiras, que liderava o grupo de órfãos, correu para o pátio com espadas, escudos de madeira, arcos curtos e bestas de mão em punho. Agatha convocou seu gelo em sua mão e planejou cobrir Isabela se eles começassem a atirar flechas. Pare, 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 gritou subitamente a freira líder. Você, a bruxa purificada sob o sumo pontífice, Lady Isabela? Perguntou outra freira com voz trêmula. Ouvindo isso, todas as pessoas pararam. Sim, sou eu, Isabela assentiu calmamente. Vendo que essas freiras ainda se lembram dela, ela pensou que a tarefa de Sua Majestade poderia ser realizada sem problemas. No entanto, no momento seguinte, ela foi pega de surpresa, pois as freiras mudaram dramaticamente em seus rostos. Você realmente é Lady Isabela? É ótimo, estamos salvos. Senhora, não, Santidade Isabela, Santidade, ajude-nos. Supremo Pontífice, por favor, não nos deixe. Mais e mais pessoas largaram suas armas, ajoelharam-se e gritaram alto. Sua Santidade. Isabela disse, e eu não sou um papa. O sumo pontífice era, e Isabela queria contar tudo a elas, mas foi impedida por Agatha, que colocou a mão em seu ombro. A tarefa é mais importante agora, não acho que Sua Majestade se importará. Essas palavras pareciam irrelevantes, no entanto, Isabela percebeu rapidamente o que Agatha queria dizer. Ela sabia que essa forma de engano era uma solução fácil, no entanto, esses métodos eram frequentemente vistos como uma bandeira vermelha para os lordes que respeitam a autoridade superior. Isabela decidiu-se, lembrando-se de tudo o que tinha visto na cidade Primavera Eterna, e rapidamente engoliu a descrença perguntando, o que você quer dizer com pedir ajuda? Onde estão os guerreiros do exército de juízes e sacerdotes? Todos eles fugiram. Na verdade não, alguns foram chamados de volta à Cidade Santa, adicionou outra freira. Somos criminosas. Nós mesmos matamos os sacerdotes. Não é culpa dela. Não temos comida, nem roupas, e não recebemos suprimentos há 2 meses. Eles nos deixaram? Bobagem! Você não pode ver Sua Santidade? Freiras e órfãos começaram a discutir e gritar entre si. Isabela gritou impaciente: quietas, eu só preciso de um voto. Seus olhos percorreram a multidão e então ela apontou para uma freira que parecia ser a líder e disse, você, levante-se e conte-me tudo.
Sim, santidade. A freira respeitosamente pressionou a testa no chão antes de se levantar com o último de sua força. Mais de um mês se passou desde que recebemos notícias de Hermes. Isabela levou uma hora para ter uma ideia geral do que aconteceu aqui. Desde a batalha de Coldudin-Lide, a cada dia o número de suprimentos que os habitantes recebiam tem diminuído constantemente. No início, as porções dos produtos foram reduzidas, e em seguida, o tempo de entrega aumentou. Os tempos eram difíceis, mas a ordem permaneceu em grande parte devido à governança segura que dividiu os 3 mosteiros e às informações limitadas que eles receberam do mundo exterior, o que evitou o pânico. Aqui estavam os padres e guerreiros do exército de juízes que ajudavam os órfãos e freiras a rezar cada vez mais e a ser fortes para superar os tempos difíceis que, afirmavam, estavam prestes a acabar. No entanto, desta vez nunca veio. A freira falou sobre a ordem final da igreja, que falava sobre a transferência de todos os soldados do exército de juízes e padres de volta a Hermes, e isso aconteceu há 6 semanas. Na época, as freiras não sabiam exatamente o que esse decreto significava, mas se lembravam do quanto esses crentes estavam desesperados. Os que ficaram para trás pareciam ter perdido suas almas quando deixaram o salão principal. Desde então, o mosteiro esqueceu seu estilo de vida estável. A instituição possui vagas que foram preenchidas automaticamente por subordinados de nível inferior. Essas posições deram aos crentes restantes o direito de se declararem novos sacerdotes. No entanto, eles recusaram todos os deveres e tarefas que um padre tinha que realizar. Eles também não conservaram os recursos deixados por seus predecessores. Em vez disso, eles desperdiçaram as parcas rações e até reduziram as porções que iam para os órfãos. Somente quando as freiras foram aos novos padres e concordaram com a distribuição de alimentos é que souberam da terrível notícia de que a Catedral de Hermes entrou em colapso. A igreja atingiu o ponto em que sua própria existência estava em jogo. Para lutar contra o inimigo com todas as suas forças na batalha final, os líderes da igreja decidiram abandonar a velha cidade santa e chamar todos os membros oficiais para as terras altas. O último decreto que emitiram as pessoas que permaneceram no mosteiro dizia que deveriam resistir à invasão por conta própria, lutando até o último suspiro. A virada dos eventos parecia muito irreal para acreditar nisso, mas o fato de que o caminho que conduz à igreja refletiva estava fechado, confirmou a notícia. Notícias tristes dividiram as freiras em 2 facções. Um deles se chamava a Facção dos Novos Padres, formada por aqueles que estavam completamente desencantados com o antigo regime. Outra facção era formada por aqueles que hesitaram e ficaram confusos. A líder das freiras explicou que a igreja era tão forte que elas não precisavam pensar no próprio destino, por isso estavam tão preocupadas com a notícia. Parecia que seu antigo mundo familiar desmoronou de repente, e foram as ações egoístas dos novos sacerdotes que pioraram a situação. Esses novos padres surgiram da base, e suas posições usuais estavam ligeiramente acima das freiras. Frequentemente, ajudavam os gerentes com assuntos internos sem qualquer promoção possível, e de fato, nenhuma pessoa capaz pode se virar aqui. Portanto, uma vez que experimentaram o que o poder pode lhes dar, enquanto ninguém está olhando por cima de seus ombros, eles naturalmente se tornam mais ousados, saindo do controle. Por exemplo, bênção do coro e rituais de ensino. Na verdade, tudo isso deveria ter sido proibido, mas devido ao fraco controle da cidade santa sobre o mosteiro, desde o tempo às vezes muitos dignitários que tinham alguns interesses especiais vinham e se divertiam, o que não era segredo. Não foi até a jovem bruxa de exceção fugir que a igreja aumentou sua supervisão. No entanto, agora que os guardas se foram, os novos sacerdotes não precisam se preocupar com punições. No início, em nome da bênção, apenas algumas meninas foram forçadas, e então toda a classe teve que obedecer e, finalmente, a situação se tornou tão incrivelmente nojenta que as meninas tiveram que trocar sua virgindade por comida. Esse comportamento não apenas violou as leis da igreja, mas também alienou as vacilantes freiras e levou à sua aliança com os órfãos. Embora garotas de todas as idades fossem profanadas nos 4 reinos, as freiras passavam seu tempo com essas garotas ensinando-as a ler, cantar e passar seu conhecimento, então naturalmente eles se apegaram a ele. Este fato e o decreto que a igreja emitiu para eles os fez desafiar os novos padres. Frequentemente, eles roubavam comida do depósito para garotas famintas, mas por mais que tentassem economizar comida, eles não conseguiam parar a tendência de reduzir os estoques. No momento em que os padres suspeitaram das freiras de traição, eclodiu um conflito entre elas. As 2 freiras foram apanhadas em flagrante enquanto levavam comida para fora do armazém e foram executadas por um padre que queria intimidar seus subordinados dessa forma. No entanto, esse ato teve o efeito oposto e, por fim, levou ao motim das outras freiras. Sob a direção de uma das freiras, todas as outras freiras e órfãos planejaram e prepararam. Uma noite,
Quando os padres se entregavam à devassidão, eles lançaram o ataque. Como resultado, as freiras destruíram esses padres de uma vez por todas. Além disso, através de túneis subterrâneos, seu líder contatou 2 outros mosteiros. Juntos, eles derrubaram os hediondos crentes de maneira semelhante. Quando tentaram enviar um representante que encontraria uma maneira de cruzar o muro alto e relatar sua situação a Hermes, no fronteira da velha cidade santa apareceu o exército do reino do alvorecer. Visto que foram todos abandonados, eles não tiveram escolha a não ser resistir a si mesmos. Todos sabiam que, uma vez que o inimigo tomasse conta do mosteiro, nem mesmo a rendição lhes faria bem. É por isso que Isabela os viu em uma posição defensiva apressada quando ela entrou. Isabela ficou muito confusa com a história da freira. A corrupção no mosteiro não era nada novo, e ela não ficou surpresa ao saber que crentes incompetentes mergulharam tão rapidamente na libertinagem depois de como você tem o poder. No entanto, ela se surpreendeu com as ordens da igreja. Uma ordem para lutar contra o inimigo com todas as suas forças na última batalha? Se isso fosse verdade, eles nunca teriam se recusado a guardar o caminho da montanha se fossem abandonar as muralhas externas da cidade. Era como se eles transferissem voluntariamente a primeira linha de defesa para o inimigo. Apesar do fato de a cidade santa ter tão pouco trabalho que eles não puderam acompanhar a escada de nuvem, era impossível palavras de voz como abandone a velha cidade santa. Isabela sem dúvida sabia que havia uma área secreta da igreja e isso foi escondido da maioria dos crentes. Nem a nova cidade santa no terreno elevado, nem a velha cidade santa no sopé da montanha eram o coração da igreja, mas a zona secreta central, que ficava bem no subsolo, era o único núcleo verdadeiro da igreja, um lugar de 400 anos onde eles extraíram a pedra divina, estudaram os sigilos das pedras mágicas e realizaram a cerimônia de desova dos soldados do exército do julgamento divino. A velha cidade santa tinha um caminho secreto que conduzia à área secreta, e até mesmo a saída principal do caminho conduzia até aqui. Como eles puderam deixar uma instalação tão importante com tanta facilidade? Este pedido estava cheio de falhas, mentiras puras. Ou a igreja está escondendo algo ou a freira está mentindo. Isabela não conseguia nem imaginar por que a freira mentiria sobre essa ordem. No final, eles foram abandonados e abandonados aqui. A julgar por sua aparência pálida e emaciada, ficou claro que outras 2 semanas de fome simplesmente matariam a todos. Mas se a igreja estava mentindo, o que eles iriam fazer convocando todos os seus ministros a Hermes e deixando a escada de nuvem e a velha cidade santa desprotegidas? Tentando deixar de lado suas suposições, Isabela olhou para a líder das freiras e perguntou: "Como posso te chamar?" "Meu nome é Kil, Sua Santidade." "Já pensou em sair daqui?" Demorou muito para Kil reunir coragem e, por fim, murmurou: "Onde? Para onde iremos se sairmos daqui?" Todos os habitantes do mosteiro curvaram suas cabeças em resposta a esta pergunta. "Eu nunca saí do mosteiro, e eu também. Embora não tenha sobrado muito aqui, pelo menos temos algo para comer. Não creio que o mundo exterior seja melhor", acrescentaram alguns órfãos. "Se começarmos a implorar, nossas vidas nunca mais serão as mesmas." O livro dizia que não deveríamos implorar tão facilmente. "Não quero mais viver assim." Olhando para suas expressões de espanto, Isabela finalmente percebeu que não era a ordem da igreja que os estava impedindo. Eles simplesmente não sabiam de nada além de sua vida tranquila aqui. A situação não era boa nem má. Seria fácil lidar com as freiras. Basta matar aqueles que ainda eram leais à cidade santa e acabar com isso. Mas se todos os órfãos mantivessem obstinadamente sua lealdade à igreja, eles se tornariam um estorvo para sua majestade. E mais uma pergunta. Isabela respirou fundo e perguntou baixinho: "Por que você está me chamando de sumo pontífice?" Bem, Enkil parecia assustado. Ela hesitou por um momento antes de dizer: "O Papa Maine está morto, assim como os 3 arcebispos. Nenhuma nova nomeação foi anunciada na Hermes. Portanto, de acordo com as regras de substituição, devemos promover subordinados para preencher as lacunas, e você é a pessoa mais próxima do templo sagrado." As freiras começaram a suplicar a ela: "Papa Isabela, por favor nos ajude, por favor, não nos deixe. Aceitaremos qualquer punição, por favor, nos traga de volta para Hermes." Parece que eles não me chamaram de santidade por nenhum motivo em particular, apenas tentando ter uma chance de chamar a atenção da igreja de volta, Isabela pensou. Embora as regras de substituição sobre as quais eles falaram não se apliquem aos líderes seniores da igreja porque eles já estão no topo, aqueles que estão se afogando na base da hierarquia não se importam. Eles agarraram qualquer palha frágil que pudesse salvar suas vidas. E então Isabela teve uma ideia. "Estou aqui para compartilhar notícias importantes. Ouça com atenção." Todas as mulheres prenderam a respiração. "A igreja mudou", disse Isabela em voz alta. Maine não era o verdadeiro Papa. Ele não apenas traiu Lord O'Brien, mas também roubou o trono.
Na verdade, havia outro sucessor a quem Lord O'Brien queria transferir o seu poder. Essas palavras foram como uma pedra que enviou ondas na superfície calma da água. O público zumbiu. Seu sucessor foi sua primeira bruxa purificada. 0, Isabela disse. Ela não sabia o que Sua Majestade pensaria de suas palavras, mas desde que ela começou, ela faria o seu melhor. Grycastle não é nosso inimigo. Para derrotar o verdadeiro inimigo, Lord O'Brien esperava unir a igreja com o reino de Grycastle. Alguém perguntou na multidão. Você quer dizer, bestas demoníacas? Existem monstros ainda mais terríveis. Isabela balançou a cabeça e acrescentou, eles são descritos nos livros da igreja que apenas alguns poucos puderam ver. Mayne não queria deixar a bruxa purificada assumir o trono, então ele planejou uma trama e incriminou Zero quando ela estava prestes a viajar para Grycastle como enviada. Isso é o que desencadeou a batalha em Colduden Lead. Felizmente, o truque do Mayne não funcionou. Eu sobrevivi a esta batalha, e os mentores do Levante morreram logo depois. Não pode haver dúvida de que foram punidos pelas divindades. Você não precisa lutar por uma causa errada e não precisa defender os mosteiros até o fim. Ela fez uma pausa. Você está seguro agora? Tanto as freiras quanto os órfãos pareciam não acreditar no que ouviam. Alguém perguntou-lhe quanto a que nossa punição por matar padres. Isabela respondeu: o que eles fizeram não foi um ato digno para um membro da igreja, então decidi poupar todos vocês. Houve silêncio. Então as mulheres começaram a se alegrar. Obrigado, Sua Graciosa Santidade. Viva a Papa Isabela! Viva a Vossa Santidade! Isabela ergueu as mãos para acalmá-los antes de continuar. Como eu disse, não sou o Papa. As regras não me permitem chegar a esta posição. Sou apenas um servo do Sumo Pontífice, como antes. Mas você ainda representa a Igreja de Hermes, disse Kyo preocupada. Eu tenho uma tarefa para você, disse Isabela com clareza e confiança. Claro que você vai fazer isso depois que estiver cheio. As freiras e os órfãos ajoelharam-se novamente depois de se levantarem recentemente. Como quiser. Isabela metodicamente. É muito simples. Quero que você restaure a ordem na velha cidade santa, disse Kyo. Primeiro reúna os residentes dos outros 2 mosteiros e diga-lhes minhas palavras. Você também deve se certificar de que cada criança receba a sua comida antes de escurecer. O primeiro exército de Grycastle atenderá seu chamado e o ajudará. Como você já sabe que Mayne e seus seguidores traíram a igreja, eles não interferirão com você. Depois disso, vocês devem sair e levar a notícia a todas as casas e marcar os nomes de quem saiu e de quem ficou. Se você encontrar padres ou crentes traidores, por favor, avise-me imediatamente. Isabela sabia muito bem que essas pessoas não iriam contradizê-la, porque tinham confiança nela. Eles foram abandonados aqui e tiveram que morrer. Agora que eles tiveram a oportunidade de retornar à igreja, eles naturalmente se devotariam totalmente ao ministério, mesmo que essa igreja não fosse real, mesmo que a verdadeira igreja de Hermes ainda estivesse parada, eles poderiam refletir sobre se fizeram a escolha certa ou não depois de deixarem este lugar e se estabelecerem. Mas agora era impossível. Quando o primeiro exército chegar, o que ela disse definitivamente se tornará realidade. O rei Roland só será capaz de controlar esta terra despojando-os de suas velhas crenças sobre a igreja e incutindo uma história meia-verdade que ela inventou como uma nova verdade. De repente o estômago de alguém roncou na multidão. Isabela disse claro primeiro vocês têm que encher seus estômagos. Obrigado, Lady Isabela. O resto das meninas seguiram seu exemplo. Vida longa a sua santidade Isabela. Você é tão gentil, milady. Eu lembrarei de você para sempre. Isabela disse as leis de substituição na verdade não me permitem acessar esse papel. Eu sou apenas a vice do Sumo Pontífice, assim como antes. Quando esta ordem foi anunciada, as freiras concordaram rapidamente, preparando-se para começar a trabalhar. Embora ainda não tenha havido uma melhora significativa em sua situação, a aparência de cada pessoa mudou muito. Eles rapidamente se livraram do portão, e quando a freira estava prestes a tirar as meninas do mosteiro, uma das meninas de repente fez uma reverência para Isabela. Cada garota na fila ecoou essas palavras. Elas estão me agradecendo. Isabela fechou os olhos, pensando. Desde o dia em que se tornou a bruxa purificada, ela recebeu muitos ódios e maldições, mas agradecimento era a primeira vez. Mas ela fez tudo isso não para receber gratidão, mas por um objetivo comum. Ela também executaria facilmente essas mesmas pessoas sem a menor hesitação se isso fosse necessário para atingir seu objetivo. Então, tal gratidão parecia infundada para ela. Embora Isabela pensasse assim,
ela ao mesmo tempo sentiu como se algo novo tivesse nascido em seu coração. Era uma sensação que ela nunca havia experimentado antes. Ela sentiu algo macio aparecer em seu coração e o calor de seu coração era como fogo. Isabela achou que deveria resistir ao sentimento, mas não era tão irritante quanto ela esperava. É isso que o rei Roland queria? Isabela suspirou suavemente e depois seguiu lentamente a multidão até o acampamento. Acampamento do primeiro exército. Rouxinol perguntou: o que aconteceu na antiga cidade sagrada? Roland respondeu: a feroz batalha que eu antecipei nunca aconteceu, não foi necessário nem as bruxas do castigo divino nem os novos morteiros. Rouxinol respondeu: a igreja não ofereceu resistência alguma. Roland continuou: os altos comandantes da igreja desapareceram um após o outro. Rouxinol exclamou surpresa: o quê? Roland continuou: depois de resolver os problemas nos monastérios, a tropa do norte adentrou na antiga cidade sagrada para investigar e descobriram que a grande cidade estava deserta. Apenas algumas pessoas que viviam nas áreas próximas, e que nunca tiveram a oportunidade de sair, criavam a ilusão de que a igreja ainda estava viva. Há muitas coisas escritas na carta, e só saberei a situação específica quando for para lá. Começaremos o avanço em direção a Hermes. Depois de um tempo eles chegaram. Edith e Isabela os receberão Sua Majestade. Roland murmurou: então é verdade, abandonaram a cidade e fugiram? Então, a igreja pensa em cortar sua cauda para salvar suas vidas e buscar vingança? Agora, por anos, teremos que nos cuidar de crentes fanáticos. Que aborrecimento! Isabela sorriu: não precisa se preocupar, Majestade, eles nunca vão voltar. Por quê? Roland ficou surpreso. Ao que Isabela respondeu: eles deixaram um mensageiro. Em uma pequena igreja no norte da Cidade Santa, Roland encontrou o mensageiro que Isabela havia mencionado. Ele era um velho de cabelos grisalhos em uma túnica de sacerdote vermelha nova, coberta de ouro, vigiado por 2 guardas. Ele saiu com um livro grosso nas mãos. O velho curvou-se incerto, mas manteve o queixo erguido, tentando parecer imponente. Ele lançou um olhar frio para Isabela e então olhou para Roland. Você é o rei de Greycastle, Roland Wimbledon. E assim acabamos a parte 92. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.